boa tarde. Todos os dias, crianças no mundo todo sofrem com o tipo de violência que vem mascarada em forma de brincadeira. Estudos recentes revelam que esse comportamento, que até bem pouco tempo era considerado inofensivo e que recebe o nome de bullying, pode acarretar sérias consequências ao desenvolvimento psíquico das crianças, gerando desde a queda da autoestima até em casos mais extremos como o suicídio e outras tragédias. Agora iremos acompanhar as entrevistas realizadas pelas repórteres Aniole Roberta e Irlane Carolina, com os alunos de FRN Campos Lages e o comentário da psicóloga Anne Batista. Boa tarde, agora a gente vai entrevistar Maicon Ronald. Boa tarde, Maicon. Boa tarde. Durante sua infância, alguma vez você já sofreu violência física ou verbal por outras crianças? Sim, diversas vezes, na verdade. Durante a minha infância foi conturbado por causa do meu peso. Certo. Você pode nos descrever em mais detalhe essa lembrança? Sim. Muitas das vezes é porque eu simplesmente era gordo, porque eu peguei muito peso durante a minha infância. E por causa do meu jeito, maneira de falar, piadinhas bestas, gordo, essas coisas. Certo. Quais consequências você acredita que essa experiência traumática gerou para você? Ansiedade e crise de pânico, muita crise de pânico. Como você tem aprendido a lidar após anos com esse trauma? Bom, eu estou começando a aprender a lidar agora, na verdade. Eu iniciei sessões de terapia para me ajudar um pouco com isso, porque é uma dor que você ainda continua carregando. Eu acho que é isso. Tá bom, obrigada. Boa tarde, e agora estamos aqui com a aluna Ana Júlia, que vai nos ceder uma entrevista. Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde. Então, durante a sua infância, alguma vez você já sofreu violência física ou verbal? Sim. No caso, o bullying? Sim. Já sofreu? Você poderia descrever como era? Você poderia dar mais detalhes dessa violência que você sofria? Eu sofria bullying por ser muito magra, assim. Aí as pessoas ficavam apontando o dedo, dizendo que eu era muito magra, feia, que eu não tinha nem comida em casa, por ser magra. Entendi. E quais as consequências você acredita que essa experiência traumática gerou para você nos dias atuais? Assim, atualmente não me abala mais. Tipo, foi uma fase muito ruim, sofrer bullying é triste, mas só que eu não me abalo mais hoje em dia. Eu acho que eu aprendi com a vida mesmo, não me abalo mais não. Então, você sabe dizer, você disse que aprendeu com a vida, quais foram as medidas que você usou para lidar com isso e para hoje não ter mais problemas ou isso não ter se tornado um trauma para você? Foi assim, mais a minha família. Tipo, minha mãe, meus amigos também me apoiavam muito, me tiravam de casa de uma certa forma e isso me ajudou muito. Obrigada, Ana Júlia. Boa tarde, Anne. Boa tarde. Nós iremos fazer alguns questionamentos. E agora, então, quais são as consequências que o bullying sofrido na infância pode gerar na fase adulta? Pode gerar vários traumas, né, e consequências graves, né, se não for tratado de acordo com o tempo certo, digamos assim, né. Então isso causa traumas e, consequentemente, esse adolescente vai, da criança até o adolescente, né, na fase adulta, já vai ter vários traumas. Então vai ser um adulto que pode ter um isolamento, pode ficar isolado socialmente, pode ter fobia social, pode ter medo de interagir com outras pessoas, né, que é isso que causa a fobia social também. Então esse adulto pode ficar violento, pode ficar ou isolado demais, ou violento demais, ou o isolamento pode causar uma violência muito maior, né, assim, consequências muito graves. Então é importante que o bullying seja tratado desde o início, né, que é importante ter palestras nas escolas, ter um direcionamento para as crianças entenderem, para os adolescentes entenderem que é um ato que pode, assim, agravar muitas coisas, né, na vida tanto da criança como do adolescente e do adulto. E por que nós lembramos, depois de tanto tempo, muitas vezes, dessas experiências traumáticas? Porque o trauma, né, a partir de uma mágoa muito grande, ele gera um trauma. Ou seja, a partir do momento que você tem um trauma muito grande, né, uma mágoa muito grande, vai gerar esse trauma. Ou seja, o bullying, geralmente, as pessoas cometem bullying
o ato em si é com alguma consequência física, de alguma coisa que você tem, digamos, uma pessoa que usa óculos, né, como eu, vai dizer, 4 olhos, né, esse tipo de coisa. E quando alguém está acima do peso, alguma coisa assim, alguma característica física, né, normalmente. Ou então, se a pessoa tem dificuldade na fala. Eu estou relatando esses casos porque foi da experiência que eu já tive em uma escola, que a gente foi dar uma palestra. E a gente viu que tinha muitos casos de bullying, a incidência era muito alta, né? E assim, isso gera consequências, né? Porque a criança vai se isolar, o adolescente vai se isolar e pode gerar uma depressão, vai gerar ansiedade, né? Não vai querer mais ir à escola. Então, assim, são muitas consequências que podem ser geradas a partir daí. E é possível recuperar desse trauma de infância que foi causado pelo bullying? Sim, com a terapia você consegue, né? Com a ajuda necessária você consegue, né? Se tiver, assim, dependendo do caso, se tiver muito avançado, né? Já gerou um transtorno de ansiedade, porque assim, ansiedade todos nós temos, né? A ansiedade é natural do ser humano, das emoções do ser humano. Mas a partir do momento que ela se torna patológica, né? Que ela se torna uma doença, é um transtorno. Então, o transtorno de ansiedade gera várias consequências. Então, aí se gera uma crise de pânico, já pode evoluir para uma depressão. Então, esse tratamento tem que ser conjunto, né? Tanto na psicoterapia como psicólogo, como pode pedir ajuda ao médico, né? Um médico psiquiatra, entrar com algum tipo de medicação. Mas assim, na maioria dos casos nem é tão necessária a medicação assim, já com a terapia já consegue resolver, né? A gente vai cuidando na terapia, tratando desses traumas, tentando desconstruir muitas coisas, porque às vezes a gente internaliza muitas coisas, né? Guarda muita coisa, e às vezes o bullying que é cometido, ele não é sobre a pessoa, né, que está sofrendo o ataque, e sim sobre a pessoa que está fazendo, né, que está cometendo o bullying, porque às vezes ela tem algo dentro de si que não gosta e isso vai refletir no outro, quer chamar a atenção para outra pessoa justamente para tirar a atenção dela. Então, com a psicoterapia pode sim. Ok. Muito obrigada, Ana. Não, nada. O bullying sofrido na infância com certeza é predatório para a saúde mental das crianças que sofrem, e é um problema que deve ser tratado com antecedência, evitando assim que uma criança se torne um adolescente ou até possivelmente um adulto com traumas. Esse foi o IF News de hoje. Boa tarde e até amanhã.